E vamos falar hoje sobre os decretos de luz que eu falei mais cedo na palestra ao vivo. E agora, para vocês, o que são decretos de luz? São solicitações, pedidos feitos de uma forma direta, objetiva, sem lamentação, sem disse que disse, sem dúvida, mas colocando muita fé, muito respeito, muita devoção naquilo que se faz. E esses decretos de luz, eles são usados desde o início do século passado. E uma das pessoas que mais utilizou esses decretos, inclusive, foi uma das pessoas que escreveu muitos deles de uma outra forma, com uma outra palavra diferente, foi Florence Scovel Shinn. Ela também inspirou Neville Goddard, Napoleon Hill, Joseph Murphy, Spencer, um monte de gente. Ela inspirou estas pessoas a escrever o que eu vou trazer aqui para vocês hoje. E o primeiro grande decreto de luz que eu trago para vocês é o decreto da porta aberta. O que ele diz? Eu agradeço por todas as portas que estão escancaradas para mim agora, e nenhuma força dos céus ou da terra ousa fechá-las. Por que ele diz isso? Porque neste decreto, você não se lamenta, você não fica chorando, você não fica pedindo, você não fica implorando, porque você é um filho de Deus perfeito. Vós sois deuses. Lembra que eu disse? Quando você fala, eu não encontro a sua voz dentro de você e também não encontro você. Quando eu abro alguém, dentro deste alguém não existe voz e não existe a pessoa. Eu posso a qualquer tempo procurar por este alguém, mas eu não vou encontrar. E o que tem a ver isso com as portas abertas? É que só vós podeis abrir as portas que estão para você. Um ou outro pode iluminar o seu caminho. Eu posso iluminar o teu caminho. Eu posso ajudar você a seguir como um GPS num dia de chuva. Mas eu não posso caminhar por você. Eu posso te dar o mecanismo, o instrumento, a ferramenta, mas eu não posso caminhar por você. Jesus nunca caminhou por ninguém. Nenhum dos grandes mestres nunca caminhou por ninguém. Eles iluminavam o caminho, davam o mapa, mas é você quem tem que seguir. E nesse decreto de agradecer por todas as portas abertas para você, são aquelas portas que muita gente fecha para você, não porque não gosta de você, mas porque não quer que você consiga as coisas. É aquelas pessoas que são exclusivistas, que tiram de você a oportunidade também, por acreditar que se mais alguém estiver usando, vai perder. E amor é a única coisa que a gente dá e aumenta, aumenta, aumenta. Luz também. Quando eu acendo uma vela, eu ilumino um caminho. Duas velas iluminam muito mais o caminho. Então, quanto mais pessoas estiverem acendendo velas, acendendo luzes, candeeiros, mais gente vai se beneficiar dessas portas abertas. Esse é um decreto para você fazer antes mesmo de sair de casa. E você vai repetir. Eu agradeço. Tá vendo? Ela não fala eu quero. Ela fala eu agradeço, porque ela lembra da escritura. E tanto tudo quanto pedidos em oração, acreditando que tens, é teu, terá, é seu. Não é no passado, não é no futuro, é no presente. Então, eu agradeço porque todas as portas estão escancaradas. Ela não fala nem aberta. Ela já diz que estão escancaradas, aberta ao máximo para você triscar na lateral. É para você passar, é para você entrar. E ela fala agora. Não é no futuro, não é no passado, é já, é neste momento, porque a gente só tem o hoje no agora, no presente, no exato momento em que você está proferindo a tua palavra. Ela diz, nenhuma força dos céus ou da terra. Por que ela fala nenhuma força dos céus ou da terra? Porque vós sois deuses. Não dá para dois senhores. Você só tem um, que é o Criador. E é aquele que você está ligado pelo fio invisível da vida. Então, nenhum deles, fora ele, vai poder ousar fechar essas portas para você. No segundo decreto, esse decreto que vem para poder ajudar nessa proteção, ela chamava esse decreto de decreto do escudo invisível. Por que escudo invisível? Porque é um escudo que ninguém vê, mas que te protege, que te guarda, que fica ali com você, não impedindo você de fazer as coisas,
mas impedindo que outras pessoas possam fazer contra você. Ué, mas as outras pessoas podem fazer mal para a gente? Podem. Se nós estivermos na mesma sintonia, se nós estivermos na mesma vibração, pode. Porque para que nada nem ninguém interfira na nossa vida, nós temos que ter um autoconhecimento muito grande para não permitir que o lixo dos outros venha fazer morada na nossa vida. Para que as dores que nem existem dos outros venham fazer morada na nossa vida. Para que as dúvidas que os outros têm sobre eles mesmos não venham fazer morada na nossa vida, no nosso coração. Então, esse decreto, ele diz assim: eu estou envolto na armadura de Deus. Nenhuma palavra, pensamento ou ação negativa pode me atingir. Eu sou intocável e invulnerável no reino espiritual. Por que que ele fala no reino espiritual? Porque no reino corpóreo, a gente vê os outros. A gente pode até não saber o que o outro pensa, mas a gente vê os outros. A gente conhece pelo olhar, pela forma de ser tratado. Se a pessoa tem alguma bondade ou não tem bondade nenhuma no coração. É muito fácil. Agora, invisível, não. Mas quando esse decreto é falado, e aqui é uma coisa que tem que ser muito bem colocada, esse decreto ele tem três camadas, porque são três camadas de proteção. E a primeira camada que esse decreto fala, ele protege você contra fofocas, críticas, maledicências. E nada disso vai poder afetar você quando você profere este decreto, porque você tem que ter para ele uma fé inabalável. Não é ver para crer, é crer para ver. E o que que significa crer para ver? É acreditar que já é. E tudo quanto pedir de oração acreditando que já é seu. É. Você viu alguma vez Jesus falando assim: se for da vontade do Pai, saia do túmulo, se for da vontade do Pai, enxergue, se for da vontade do Pai, se cure? Não. Ele dizia: levanta, sai, faça, veja, é tudo no imperativo, é ali, presença, agora. E quando se atribui a Deus a criação do planeta, do universo, se diz: e Deus criou o céu, e Deus criou a terra, Deus criou o universo e tudo o que nele. Ele não disse: vamos colocar fogos de artifício para ligar o céu, vamos ligar fogos de artifício para colocar o mar. Não, não tem disso. É simples. A vida é simples, mas a gente bagunça tudo porque a gente gosta que as coisas sejam, poderosas. E não é assim que funciona. A vida é calma. O sol nasce sem nenhum barulho. A noite vem, a lua aparece, as estrelas estão lá. Tem fogos de artifício para dizer que ela vem. Tem uma exceção. Se você vê um raio, já aconteceu. Se você vê um trovão, já aconteceu o raio. Então, isso significa que o trovão vem depois do brilho. Então, são os céus agradecendo pelo brilho, não é o barulho para chegar o raio. Então, significa que a gente não precisa de estardalhaço para poder chegar, acontecer e fazer. Quando você nasceu, você foi retirado, ou por cesárea, ou parto normal, sem barulho, a não ser o da tua mãe, se ela sofreu. Mas mesmo assim, a maioria das mães dizem que depois não tem mais dor. Então, a vida no que é natural não tem estardalhaço. Não, não tem. Então, essa proteção do invisível é mais difícil de você ver. E quando ele fala dessa primeira camada, ele diz que você está protegido de todas as pessoas que, de alguma forma, tentam prejudicar você. Porque as pessoas não prejudicam a gente de forma só assim, de bater de frente. Elas também tentam destruir a gente de uma forma bonita, te colocando acima daquilo até que você é, para que as outras pessoas não te queiram por perto. É. Eu, quando eu trabalhava, eu sempre colocava por perto de mim pessoas que sabiam muito mais que eu. Por quê? Porque quando eu entendia que eu sabia mais, eu levantava e ia embora porque eu não tinha nada para aprender. Então, eu sempre gostei de ter pessoas que sabiam mais do que eu, para que eu aprendesse. E isso era muito bonito. Então, eu não criava inimizade, porque todas as pessoas que chegavam perto de mim sabiam mais que eu.
Então eu aprendia com elas e trocávamos conhecimento. E isso nos alavancava. Depois a gente fala da condição das pessoas fazerem críticas. Não tem crítica positiva ou crítica negativa. Crítica é crítica. Alguém te criticou, criticou. E eu contei agora há pouco a história da colega de trabalho que chegou para mim e disse: eu recebi uma proposta para trabalhar num lugar, e ela falou: se eu fosse você, não ia. Eu falei: o dia que você for eu e receber uma proposta, você diga. Agora, eu vou tomar a decisão que eu quero, não a sua. Porque a gente precisa compreender que nós somos autores da nossa vida. Ninguém é autor pela gente, ninguém vai pegar a consequência dos nossos atos. As pessoas querem nos ajudar a escolher, mas não querem nos ajudar a colher o fruto daquilo que a gente plantou. E toda escolha é um plantio. Agora, o plantio é obrigatório. Colheita, o plantio não é obrigatório. Você pode plantar o que você quiser. Agora, a colheita vai ser exatamente no molde do que você plantou. Sempre. E você não pode nem reclamar disso. Porque se você plantou, você vai colher. E vai colher. Porque a vida é exímia cobradora. Exímia cobradora. Nada que a gente faça aqui fica sem o pagamento e sem que se receba o troco. Mas não se diz respeito ao ser humano. Diz respeito à energia. Porque a própria pessoa busca o seu merecimento ou não com base nas coisas que fez. Segunda camada que ela diz aqui é a proteção contra os pensamentos, a inveja, o ciúme, os desejos negativos, que são emanados por outras pessoas. E aqui a gente fala de pensamentos. Quando você pensa, às vezes você nem faz, mas você pensa, e quando você pensa, você já foi. Porque se você acredita que o pensamento tem força, significa que tudo que você pensa é. Não adianta você se desculpar depois do pensamento. Nada vai mudar o que você fez ou o que você falou. O que você pode é contornar a situação, mas apagar? Nunca. Reformular? Jamais. O que aconteceu, aconteceu e vai ficar impresso na tua e na alma do outro para quem você fez. Mas cada pessoa vai lidar com isso de uma forma. Quando nós temos autoconhecimento, quando nós somos sabedores daquilo que nós somos, nada nem ninguém dos céus ou da terra, com exceção de Deus, pode mudar aquilo que a gente sente. É, não pode mudar o que a gente sente. Porque quando a gente sabe quem é, as outras pessoas não interferem no nosso caminho. Elas passam. E a gente os ouve. E a gente vê. A gente sorri. E a gente segue. E é assim que funciona. Então, quando eu peço proteção a Deus nesse decreto, eu estou pedindo e tenho que ter aqui uma fé inabalável. Porque senão, a terceira camada, ela diz respeito à proteção contra ações, sabotagens, traições, ataques diretos, indiretos. E o que é isso? Contra-ações. Eu posso prever todas as minhas ações. Aquilo que eu faço, eu posso prever. Mas a minha reação, não. Porque a minha ação, eu tenho tempo para pensar. A minha reação, não. A minha reação é na hora. A minha reação é aquilo que eu sou. Porque eu não tive tempo de pensar. Então, eu vou reagir da forma com mais força que eu tenho dentro de mim. E normalmente é nessa hora que você conhece as pessoas. Não é pelas ações, porque as ações você faz pensada, de caso pensado. Mas como você reage às coisas que acontecem, aí é outra história. Porque na reação você prejudica, você trata mal, você ofende, você magoa. Ou faz tudo o inverso. É uma excelente pessoa, uma maravilhosa pessoa, um homem bom, uma mulher boa, todo mundo com um coração maravilhoso. E é por isso que se diz que você conhece alguém pela reação e não pela ação. Em relação às sabotagens, não é o que o outro te sabota, é o que você sabota em você. Em acreditar sempre que você não é bom o suficiente, em acreditar sempre que os outros são melhores, em acreditar sempre, às vezes, até que você é melhor que os outros. E, na verdade, nós somos bons, mas a mensuração de ser melhor ou pior que o outro não compete a gente. Eu sou melhor para mim, mas talvez não seja para os outros. Mas é o que eu penso de mim que vale aqui, e não a opinião do outro a meu respeito.
A outra situação que se coloca aqui, que é muito importante a gente lembrar, são as traições, que lealdade e fidelidade são muito diferentes. Lembra, eu falei agora de manhã? É que quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Toda vez que você diz um sim para alguém e esse sim para alguém virou um não para você, não faça, porque isso é traição. Se você disser sim para uma proposta que vai dizer não para a tua parte moral, não faça. Se você tiver que dizer sim para algo que pode até te dar um valor financeiro, mas vai te dizer um não muito grande para a tua parte moral, não faça. Porque toda vez que você diz sim para os outros e não para você, no mesmo contexto, você se sabotou. Autossabotagem. E você tem como obrigação cuidar de você. Todo mal que você faz para você é quase que irreversível. Porque quando você faz mal para o outro pode estar protegido pelo autoconhecimento, pela, por aquilo que ele faz em relação a ele, e você pode não chegar até ali. Agora, com você, não. Você é responsável por tudo aquilo que você faz e por tudo que você pensa. Então, a nossa responsabilidade é só para conosco, não é para ninguém. Cuidado para não trair-se, né? Porque traição dos outros só nos ofende se a gente se sentir traído. Senão, não. É igual lealdade. Seja leal para com você. Não se deixe levar. Não fuja daquilo que é princípio na tua vida. A outra situação são os ataques diretos e indiretos. Um ataque direto, a pessoa olha para você e manda. No ataque indireto, a pessoa vai usar de subterfúgios para poder te diminuir, para te colocar numa situação delicada, ou vai te elogiar tanto que vai te deixar numa situação onde você também não vai conseguir do mesmo jeito. As duas formas são formas de ataques. E a gente tem que estar preparado para isso. Porque se nós não estivermos preparados, nós sucumbimos na nossa reação. Porque o outro nos trata da forma que a gente não acreditou que aconteceria e a gente reage. Então você reage da forma que você é, porque cada um só dá aquilo que tem. Ninguém dá o que não tem. As pessoas não são capazes de dar o que não têm. Elas nunca vão fazer isso, porque é inerente ao ser humano. O ser humano só consegue oferecer o que está no coração. E às vezes o que oferece não é do coração, às vezes o que oferece é um texto pronto. E na hora da ação, o texto não é condizente com a reação. Quando você se encontra sob proteção desse decreto, as ações negativas, de verdade mesmo, elas simplesmente não conseguem atacar você. Elas não chegam até você. E você tem que usar, assim, esse decreto todos os dias da sua vida, principalmente quando você levantar. Mas esse decreto, ele não pode ser assim dito de qualquer forma, porque esse decreto ele demanda uma fé que tem que ser inabalável, uma fé absoluta, uma fé incondicional. Porque se você duvidar, ainda que um minuto, esse escudo que você pôs em volta de você, ele fica fragmentado. E um escudo fragmentado, ele é mais perigoso do que a falta de escudo. Porque um escudo com falhas, ele é pior que a ausência de escudo. Sem escudo, você se mantém em estado de alerta, em estado de vigilância. E com o escudo comprometido, acreditando que está protegido, você abaixa a guarda e fica vulnerável, porque você acredita que está protegido. E é nesse momento que os ataques vão entrar e vão fazer um estrago. Eu gosto do exemplo da casa, aonde eu sempre levantei, tranquei a porta, as janelas, o portão, tranquei o carro. Aí no dia que foi colocado alarme, cerca elétrica, já não havia mais necessidade de trancar tudo porque estava protegido. Mas alguém foi lá e retirou a energia, desligou a corrente de energia. E aí a casa ficou vulnerável. E por acreditar que estava tudo seguro, simplesmente ocorreu o pior. Tenha o escudo invisível, mas tenha uma fé inabalável.
acreditando efetivamente que Deus te protege. Não é ver para crer, é crer para ver. O outro decreto que eu acho muito bom é o decreto da manifestação infinita. O que é manifestar? Manifestar não é criar, porque Deus criou o mundo e tudo que nele há só existe um Criador. Você pode co-criar, você pode manifestar, criar não. Já dizia, no mundo nada se cria, tudo se copia. E é uma verdade. Tem verdades que são absolutas. Tem verdades que eu já leio em livros, que eu já li em livros escritos há 5.000 anos atrás. Ah, mas não tinha livros há 5.000 anos atrás. Tem certeza? Tem. As pessoas tendem a dizer que o mundo começou no ano 1 depois de Cristo. E elas esquecem de todas as civilizações que vieram, de todas as pessoas que vieram, de todos aqueles que lutaram por um mundo melhor. Por isso que o terceiro decreto ele é tão importante, que é o decreto da manifestação infinita. Manifestar não é criar, como eu já disse. E eu gosto do exemplo da parábola de Jesus, onde estavam os homens pescando, estavam dentro do barco, e Jesus pergunta, e eles dizem que não pescaram nada, e Jesus pede que eles joguem a rede do outro lado, que eles tirem o foco daqui e coloquem a atenção ali, porque todo foco é burro. Quando você tem foco em alguma coisa, você perde o caminho, porque você está interessado só em uma coisa e perde todas as oportunidades que passam por você. É. Você coloca um cabresto, você segue sem olhar dos lados. Isso te atrapalha. E os pescadores tiraram e jogaram a rede do outro lado e os peixes vieram e encheu o bar. Deus não materializou o peixe ali. Ele só pediu que olhassem do outro lado. Porque enquanto a maioria das pessoas vê a margem, Jesus olhava o fundo. E às vezes a gente está olhando para o lado errado e quer uma coisa que a gente não vai conseguir ali. Por isso que a importância de ter atenção e de olhar para o outro lado quando for necessário. Então, nesse decreto de manifestação, o decreto foi escrito assim: eu agradeço porque minha prosperidade se multiplica enquanto eu durmo. Cada centavo que passa por mim volta em forma de milhares. E a multiplicação é a lei que me governa. Mostrei hoje cedo. Você tem uma caixinha de moedas. Aí você fala que tem R$ 1. R$ 1 não é nada. Vai na padaria comprar pão sem R$ 1, faltando R$ 1 e você vê se você traz. Fica devendo 10 centavos no seu cartão de crédito para ver se eles não te mandam cobrança. Vai lá na outra coisa, numa loja dessas lojas, e vai lá faltando R$ 3 e vê se você traz a compra. Não, você não traz, porque dinheiro é energia. Então, não importa se é valor alto ou valor baixo, é dinheiro. E dinheiro multiplica dinheiro. E dinheiro é bom, porque dinheiro compra coisas boas. E quando você vem com a crença de que dinheiro é ruim, que dinheiro faz mal, que dinheiro é isso, que dinheiro é aquilo, para que o dinheiro vai ficar perto de você se você não gosta dele? Se nem a gente gosta de ficar quem não gosta da gente, por que o dinheiro vai ficar? Dinheiro é energia. O dinheiro, ele é daqui. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O nosso corpo precisa de dinheiro para se vestir, para se arrumar, para comer, para passear, para andar. A gente não voa, ou pelo menos não ainda. Então, a gente precisa de transporte. Transporte tem um valor. É, a vida, ela não tem preço, mas ela tem custo. E manter este custo demanda valores, que os homens chamaram de dinheiro. E nós temos que tê-lo para poder fazer as coisas que nós queremos. Porque o que é de Deus, o que é divino, é inegociável, não tem preço. Não tem preço a lua, não tem preço as estrelas, não tem preço o sol, não tem preço o mar, não tem preço a água, não tem preço o rio, não tem preço. Agora, se você quer isso com um conforto, aí isso tem preço. Ir na praia, por si só, se você estiver lá na praia, não tem preço. Mas se você quiser um resort, se você quiser uma boa cadeira, se você quiser um bronzeador, se você quiser um aperitivo, uma bebida, isso tem preço. Porque estas coisas foram feitas pelo homem, e o que foi feito pelo homem tem custo. E esse custo é cobrado. E às vezes as pessoas ficam reclamando. Ai, eu tive que pagar tão caro. Se você pagou, você tinha dinheiro, tá reclamando do quê? Ai, eu quero aquele carro maravilhoso. Nossa, mas vou pagar.
o- os tributos dele. Gente, quanto mais caro um objeto, maior o tributo dele. Que bom que você tem o tributo para pagar. Ai, mas eu não gosto de pagar imposto de renda. Meu bem, pagar 50 milhões de imposto de renda significa que você tem 200 milhões. Você está reclamando o quê? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Quando a gente engana qualquer pessoa que seja, qualquer uma, a gente não está enganando a pessoa, a gente está enganando a si mesmo e a gente vai ter prejuízo em relação a isso. Tudo que a gente tira dos outros, a vida tira da gente. A vida é exímia, cobradora, ninguém sai daqui sem pagar conta. Mas isso não significa que você não possa ter uma conta alta, com valores em azul. É, porque você pode manifestar o que você quiser na sua vida. É só você virar os olhos para o outro lugar. Não é virar os olhos quando você está. Oh, não. É virar os olhos da atenção para outro lugar. Porque aí você vai conquistar o que você quer. E esse decreto, ele trabalha com o princípio da multiplicação. A multiplicação que Jesus ensinou na parábola dos talentos. E aí a gente vai que o dinheiro, ele tem uma energia, porque a energia dele é própria dele, é o nome dele. Ai, mas o dinheiro não é de Deus. Quem te disse isso? Ai, Jesus era pobre. Por que que você vai numa igreja cheia de ouro? E por que que você vai num templo cheio de ouro? E por que que você compra um rosário caríssimo? Por que que você compra uma imagem caríssima se Jesus era tão pobre? Não é um contrassenso? É porque tudo aquilo que é bonito na terra tem um custo. E esse custo é cobrado. E está tudo bem. Porque o que vale não é o que vem fora, é o de dentro. Não é o que entra na boca do homem, é o que sai. Não é o de fora, é o de dentro. Mas tudo, como dizia Hermes Trismegisto, tudo que está em cima está embaixo, tudo que está dentro está fora. Então eu só vejo o que eu sou, eu só sinto o que eu sou, só dou o que eu tenho. E tudo que eu penso com minha capacidade, eu transmuto para minha vida. Então, quando a gente fala da manifestação infinita, é que eu posso manifestar tudo. Porque se eu sou capaz de imaginar, é porque isso existe. E quando isso não existe, eu não consigo imaginar. Ou melhor, não existe em mim. Agora, para uma outra pessoa que consiga imaginar, aquilo existe para ela. Então, o dinheiro, quando você declara que o seu dinheiro se multiplica, você está colocando aqui que é uma ordem para o campo de energia do dinheiro. E você tem que repetir isso toda noite, porque o teu corpo dorme, mas você não. E aí aquilo fica reverberando no teu subconsciente. E o teu subconsciente começa a ver formas e maneiras para que esse dinheiro chegue até você, ou essa prosperidade, ou essa abundância, porque necessariamente não é dinheiro. Tem outras coisas que você quer também. E como que isso significa? É oração. Quando você faz uma oração, é você falando com Deus. Quando Deus fala com você, é uma intuição. E quando Deus fala comigo, ele fala com mais um monte de gente. Só que nem todas as pessoas querem ouvir, ou nem todas as pessoas querem falar. Todas as grandes coisas da humanidade foram faladas para um monte de gente. Eles aceitaram, outras não. E a prova disso é que nós estamos no ano de 2025 e ainda existem pessoas que não têm água encanada, energia elétrica, tem um monte de coisa. Tesla, acho fantástica a história de Tesla. Tesla, quando a mãe dele engravidou, quando ela foi tê-lo, quando foi fazer o parto dele, ela foi para as montanhas, que era mais tranquilo. E a parteira, na hora que foi fazer o parto dela, estava uma chuva torrencial muito grande, e de repente deu um estrondo que escureceu tudo, bem na hora que ele nasceu. E aí a parteira teria dito: ele é filho das trevas. E a mãe dele disse: ele é filho da luz. Porque enquanto a parteira viu a escuridão, a mãe dele viu o raio. A gente vê o que quer. Agora evita dizer que você é da escuridão. Porque o que é escuridão? Escuridão é falta de luz. A escuridão não existe. Um fósforo aceso num lugar infinitamente sombrio clareia a tua frente e você consegue enxergar. Então, o que é manifestação? Manifestação é o ato de trazer para a minha vida aquilo que eu
quero. E se eu quero, eu posso ter, sempre. Se você não estiver preparado para o que você vai pedir em relação à manifestação, o dinheiro ele vem rápido, mas ele também vai rápido. São aquelas pessoas que recebem quantias astronômicas, mas gastam tudo. São aquelas pessoas que recebem muito, mas vivem com doenças na família. São aquelas pessoas que têm muito, mas não conseguem usufruir, porque o dinheiro passa a ser a coisa mais importante na vida delas e elas não vivem. E aí também não adianta nada elas pararem em cima da cama. Quantas pessoas a gente conhece que tiveram milhões, bilhões, e já não podiam comer porque o câncer corroeu o intestino, já não podiam andar porque as pernas já não funcionavam, já tinham carros maravilhosos, mas não podiam dirigir. Então você tem que fazer todas as coisas com bom senso, e é por isso que se diz que tudo quanto pedires em oração, acreditando que tem, você terá. Mas para você ter, você tem que requerer. Então, cuida com o seu pedido e esteja preparado para receber tudo quanto vier com isso. O outro decreto é o decreto do perdão. Decreto do perdão instantâneo. A maioria dos bloqueios que a gente tem, que nós seres humanos temos, eles, sejam eles financeiros, emocionais, eles sempre estão muito ligados com a falta de perdão. Porque guardar rancor é a mesma coisa que você tomar veneno e achar que o outro vai morrer. É você segurar uma brasa quente e achar que o outro vai queimar a mão. É você fazer contra você acreditando que o outro é que vai sofrer. Quantas pessoas eu conheci que tomavam calmante daqueles de jogar em cima da cama e ficar lá morrendo para ver se a outra pessoa que tinha feito mal a elas, ou pelo menos que elas tinham permitido que fizesse, se sentissem culpados ou culpadas, e essas pessoas mal estavam olhando para essas pessoas. E ainda diziam, tá vendo? Aconteceu isso porque não tem nenhum pingo de autoestima, porque não se ama, porque não se gosta. Quantas pessoas em consultas eu ouvi que me diziam, mas eu dediquei a minha vida. E eu perguntava, você dedicou a sua vida porque você quis ou porque o outro pediu? Porque eu quis. Então, se você quis, você não pode reclamar. Eu dediquei anos da minha vida. Alguém te pediu? Porque é isso que você vão responder para você. Quando você disser para alguém, eu dediquei anos da minha vida, a pessoa fala, mas eu não te pedi, você fez porque quis. Mas eu pensei, não pense. Quem não se ama não é amado. Quem não se respeita não é respeitado. Quem não faz por si, ninguém faz. As pessoas vão te colocar onde você merece ser colocado. E se você não tiver como fugir do local, só não volte. É assim que funciona. O valor tem que ser dado por você. O valor tem que ser colocado por você. E o negócio do perdão, o difícil não é perdoar os outros, porque perdoar os outros você vai com um pouquinho de esforço e tum, perdoa. O problema é você se perdoar por ter perdoado os outros. Porque sempre tem aquela pessoa que fala, nossa, perdoou, é porque a pessoa merecia. Nossa, perdoou porque deve ser igual. Não, as pessoas é que a gente às vezes tem medo. E aí a gente dá poder para essas pessoas. Porque quando eu estou preocupado com o que os outros pensam de mim, significa que eu não penso em mim. E quando eu perdoo alguém ou alguma coisa, eu estou perdoando porque eu quero. Então o outro não pode interferir na minha vida. E eu conheço muita gente que perdoou os outros e passou a carregar a culpa sozinho ou sozinha. Por quê? Porque eles perdoaram alguém e depois não conseguiam viver com o fato de ter perdoado. Porque eles queriam que a vida dessa pessoa continuasse sendo um inferno, tanto dele como dela. Quantos homens em relacionamentos eu vi que, no lugar de sair da relação, fizeram da vida da mulher um inferno para continuar ali, achando que a pessoa estava pagando por algo. Quantas mulheres eu vi perdoarem e depois pagar, a pessoa tem que pagar um absurdo para elas para continuar ali. Porque tudo que é perdoado, se você não souber lidar com perdão, você vai sofrer o dobro. Então, quando você perdoar, você perdoa, solta e deixa. E aí o decreto para o perdão é assim: eu perdoo completamente todos os que me feriram. Eles estão livres e eu também estou. Eu libero todos eles. Eu solto. E me libero também. E me solto também. Eles todos estão livres. E eu estou livre também. O passado?
O passado não tem poder sobre o presente. Ah, mas aconteceu. Olha o verbo. Aconteceu ontem, ontem, ontem. Ai, mas aquilo que aconteceu comigo me moldou. Me perdoe. Você se molda todo dia da forma que você quiser. Ai, mas aquilo é intransponível. Não é. Não é. Não é intransponível. Se você aceita que o outro não pode fazer aquilo com você, ele não faz. E se for inevitável, você não tiver como fugir, deixe a responsabilidade do que aconteceu para o outro e não traga por você. Você não é culpada. Você não é culpado. Quando o outro te agride, o problema é do outro. Não permita que aconteça de novo. Ah, mas a minha mãe, sua mãe já foi. Ah, mas o meu pai, seu pai já foi. Ah, mas o meu irmão, seu irmão já foi. Você vai carregar todo mundo numa sacola pesada no teu ombro até quando você sair daqui, ainda vai carregar do outro lado também. A maioria das pessoas que procura para fazer hipnose, elas querem saber quem elas foram na vida passada. E eu sempre digo para elas: você não está sabendo lidar nem com a tua vida presente. Como é que você quer lidar com a vida passada? E a maioria que vem acha que foi rei, que foi rainha, que matou os outros e por isso está sofrendo. Meu bem, a gente sofre as consequências do que nós fazemos aqui, neste momento. A gente não dá conta de lidar nem com o que a gente faz aqui por atos, palavras e pensamentos. Imagina o outro lado. E aí tem duas situações. Você pode acreditar que a vida é linear, começo, meio e fim, e pode acreditar que a vida é uma espiral, que é o mais certo. Por quê? Porque tudo acontece ao mesmo tempo. Mas as pessoas são seletivas. Elas querem acreditar na vida que elas tiveram antes de estar aqui, mas não conseguem acreditar que a vida que está aqui pode ser mudada por elas. Quem pode mais, pode menos. Se você acredita que pode mudar lá, por que que você não muda aqui? Porque você gosta de sofrer. Aí eu não posso fazer nada. Como eu já disse, a gente pode iluminar o caminho, mas a gente não pode caminhar pela pessoa. Dentro desse decreto, então esse decreto, ele tem um poder de limpeza tão grande que quando a gente pronuncia ele, a impressão que dá é que a gente tira peso das costas da gente. Que a gente fica carregando peso de tanta gente. E ó, tanto não é para você carregar peso que você nasce sozinho e morre sozinho. E aí a gente depende dos outros. A gente precisa dos outros. Porque quem escolheu a tua primeira roupa e te auxiliou para que você não sucumbisse no início da tua vida foi outra pessoa. Quem vai escolher a tua última roupa e quem vai dar um fim no teu corpo biológico é outra pessoa. Porque você é você. Você não tem começo, você não tem meio, você não tem fim. Mas a sua estadia terrena do corpo tem. Então a gente tem que sempre lembrar que quando a gente pronuncia esse decreto do perdão, é perdoando de verdade todas as pessoas, porque as outras pessoas também, às vezes, estavam num momento que não sabiam o que estavam fazendo. E aí eu tenho um ditado comigo: errar não é humano. Humano é acertar. A gente erra por falta de atenção. A gente erra por falta de compreensão de quem nós somos, do que nós somos, da consciência que nós temos. Porque todos os seres têm consciência. Agora, saber que tem consciência é só para o ser humano. Porque é o ser humano que consegue fazer modificações na vida. O leão nasce leão, cresce leão, vive leão. O ser humano nasce humano, mas o ser humano ele cria coisas para melhorar a condição de vida deles. O leão, desde que o leão é leão, ele acorda, corre atrás de um bicho, mata o bicho, come o bicho. Se não tem o bicho para comer, ele espera um bicho. Mas ele não vai lá e faz um fogo, pega outra coisa ou come uma folha. Ele é a natureza dele. Ele come aquilo que ele foi programado para colher, comer. O único que faz diferenciações é o ser humano, em tudo, em tudo. O leão não constrói uma casa para não tomar chuva. Ele procura uma caverna, ele procura um lugar, mas ele não cria uma casa, ele não faz uma casa. É o ser humano que tem consciência da consciência que tem. Então, isso é muito importante a gente lembrar. Então, existem algumas pessoas que, na verdade, elas não querem perdoar, porque elas acham que se perdoar não vai estar bom. Elas querem fazer justiça, elas querem ir lá, sabe? Vou fazer justiça, eu quero. O que que é justiça? Justiça é você ficar parecido com aquele que te agrediu? Justiça fica disfarçada.
com um decreto espiritual, sabe? Olho por olho, dente por dente. Quando a gente fala olho por olho, dente por dente, vocês sabiam que essa lei, ela foi um avanço muito grande? Porque antes do olho por olho, dente por dente, um matava um, o outro ia lá e matava a família inteira. Aí, com o advento dessa lei, as pessoas, se eu matasse seu irmão, você só podia matar meu irmão. Se eu tirasse o seu olho, só podia tirar um olho. Você não podia fazer mais do que aquilo que o outro fez para você. E aí, você seguiu sucessivamente até o código que nós temos hoje no Brasil. Mas o que eu estou colocando para você aqui é que a maioria das pessoas, elas não querem perdoar ninguém, porque elas ficam lá olhando para ver o que que acontece com aquela pessoa. E aí existe uma terceira pessoa nessa estada aqui, que é aquele que fala que quer fazer justiça, que é a pessoa que, por exemplo, uma mulher sofreu uma agressão do marido. Aí ela foi na delegacia e aí ela se arrependeu. Ela passa a ser a culpada. Porque vai ter sempre aquela pessoa que vai dizer que ela se arrependeu porque ela tinha culpa naquilo. Ninguém consegue compreender a história das pessoas. As outras pessoas só sabem julgar e a gente só julga com aquilo que a gente tem dentro da gente. E quando você usa esse decreto do perdão, sem realmente querer perdoar, você cria para você uma condição que não vai ser boa. Você cria uma dissonância, espiritual, e essa dissonância que acontece com você de forma espiritual, ela pode se manifestar em coisas indesejadas. Porque você começa a pensar e aquilo pode voltar para você. Aqui é necessário trabalhar o seu autoconhecimento. E para quem já entendeu que perdoar não é dizer que o outro está certo e simplesmente libertar-se da prisão do ressentimento, a pessoa que entendeu isso entendeu tudo. Agora, a pessoa que ainda acha que não perdoar é fazer com que o outro fique culpado, desiste, o outro não está culpado. O outro está rindo de você. Então, esse decreto ele serve para mostrar para a gente que perdoar é necessário, não pelos outros, mas pela gente. Eu estava falando hoje cedo, as pessoas entram até na tua casa de sapato sujo e você fica bravo, você manda sair. Se na tua casa você não deixa, você não gosta que as pessoas entrem de sapato sujo, por que que dentro da tua mente você permite que as pessoas entrem? É sobre você, não é sobre os outros, não. É tudo sobre a gente. E aí tem o decreto da saúde perfeita. Toda cura começa na mente, porque toda doença também começa ali. A mente, você leva para sua mente a doença que você quer ter. Dores de cabeça, dores nas costas, vulnerabilidade, esquecimento, câncer, tudo. Eu faço parte de uma associação brasileira de medicina psicossomática em Brasília. E o mais comum que você vê são pessoas que criam doenças em si. Elas não têm, mas elas criam. Porque elas precisam daquilo para poder viver. Pessoas que criam sintomas para poder receber laudos. Pessoas que criam sintomas para poder receber medicamentos. Não estou dizendo que todas as pessoas fazem isso de forma consciente, mas a maioria faz. Porque elas querem ser tratadas de uma maneira que somente estando doentes elas conseguem. O simples fato de você ir num hospital, pegar um atestado médico dizendo que você está doente para você não trabalhar, já traz para a sua energia a doença. O simples fato de você ficar desesperado por um laudo de neurodivergência para poder dizer que a sua falta de atenção é de neurodivergência, já traz isso para você. O simples fato das pessoas ficarem se vangloriando, como eu vi um vídeo esses dias das meninas falando, eu tomo isso, eu tomo aquilo, todo mundo feliz porque estava tomando um remédio controlado, traz para você. Porque quando você toma um medicamento controlado, você perde o controle sobre você. Porque quando você perde o controle por você, qualquer um vai decidir por você. Agora, lidar com as suas decisões já é difícil, você já imaginou lidar com as decisões dos outros? Então, toda cura começa na mente, porque a doença começa lá. E o decreto é assim. Meu corpo é o templo do Deus vivo. Cada célula vibra em perfeita saúde. Eu sou curada por inteiro
agora. Por quê? Quando você estava sendo feito lá dentro da sua mãe, você conhece a planta do teu corpo, como que foi criada. É você. Você não chegou num corpo pronto. Você acompanhou cada detalhe. Você acompanhou cada célulazinha que foi entrando dentro do teu corpo. Então você sabe onde está o problema. O difícil é sempre. Eu gosto de usar um paralelo que é assim. Eu pego o universo aqui, né, que é macro, então eu pego o universo aqui e pego o corpo aqui. Então, no universo eu tenho 70% de água, 30% de terra. No corpo eu tenho 70% de água, fluidos, e 30% de carbono, enfim. Bom, dentro desse planeta aqui, que eu tenho 30% de terra e 70% de água, eu tenho várias quantidades de seres vivos. Dentro do meu corpo também, eu tenho várias quantidades de seres vivos. Tenho moléculas, tenho átomos, tem tudo aqui dentro. Tudo que tem um, tem o outro. Quem administra este é o macro. Quem administra este é o micro, porque eu administro o meu corpo. Então, sou eu quem aumento e diminuo tudo o que vai acontecer aqui dentro. É Deus que administra isso aqui. Então, que o ser maior, o Criador, Deus, ele administra. Você não se mete na chegada do sol, na saída do sol, na chuva, nas estrelas, na terra, no mar, no rio. Você não se mete em nada disso. Ah, vou acabar com isso. Você não vai acabar. Você não vai acabar porque você não tem nem competência para destruir isso. Você vai destruir, amanhã vai estar aqui de novo. No seu corpo é a mesma coisa. Tem coisas que você tem competência para destruir, tem coisas que você não tem. Eu estava falando para o pessoal, o nosso coração, se nós tivéssemos que administrar a batida do coração, estava todo mundo morto. Então, isso aqui, por conta do mar a, o nosso cérebro, por conta do macro, tudo aquilo que é vital para a permanência da vida não depende da gente, todo o resto depende. Eu posso fazer cirurgia plástica, posso trocar a cor dos meus olhos, posso mudar os meus dentes, posso fazer botox, posso fazer cirurgia plástica, tudo aquilo que não é vital, eu posso mudar. E algumas coisas que são vitais, no entanto, elas dependem de um médico para fazer, se aquilo não estiver bom, vai acabar e ninguém pode fazer nada, certo? Então, as duas coisas são idênticas. A administração do meu corpo só depende de mim. Então, a cura depende de mim. Ai, mas você está sendo irresponsável em dizer. Não estou sendo irresponsável. Se você precisa do médico, você tem que ir no médico. Só que você tem que lembrar que o médico não faz sozinho. Que o médico, ele te dá medicamento para o sintoma que você diz para ele que tem. E nós somos capazes de criar sintomas, né? E quando um médico faz um exame e fala, mas você não tem nada, você ainda fica com raiva do médico, porque o médico não encontrou aquilo que você acha que você tem. E aí tem médico que vai dar medicamento porque acha que você está desprovido da sua intelectualidade. Então toma muito cuidado para você não criar coisas para o seu próprio malefício. A vida é boa demais, maravilhosa demais, para você ficar perdido. O penúltimo decreto aqui, eu sou um imã irresistível para o amor perfeito, e o amor certo me encontra sem esforço, e eu não persigo, eu atraio. Aqui tem uma coisa que é legal, que diz assim, em relação ao amor. A gente não tem o que a gente quer, a gente tem o que a gente é. A gente só atrai aquilo que a gente é. A gente não consegue atrair outra coisa que não seja aquilo que efetivamente a gente é. Por que que isso acontece? Isso acontece porque a gente é um imã. E o ímã, ele traz sempre a condição de ímã. O que que um ímã faz? Um ímã traz aquilo que é parecido com ele, ou que está nas mesmas energias, ou próximo daquela energia. Então, você acaba atraindo, às vezes, pessoas que você nem quer para a sua vida. Mas você vai lá e você acha que aquilo ali tá bom para você. Então, é muito importante você lembrar que alguns decretos você tem que fazer e compreender que eles podem não ser tão bons assim para você, né? Por quê? Porque você está pedindo uma coisa direcionada. A gente nunca pede aquilo que nós não temos o direito. Por exemplo, você não tem o direito de mexer no livre-arbítrio de ninguém. Eu lembro de uma senhora, uma vez, que falou que ela foi, fez o pedido, ela tinha separado do marido dela, e ela fez o pedido várias vezes, e ela falava, não, mas eu quero ele de qualquer forma, mas eu quero que ele fique morando comigo, eu quero que ele volte para mim, eu quero que ele volte para mim. E ele sofreu um acidente muito sério, e ele ficou paraplégico, ninguém podia cuidar dele,
E aí foram lá levar ele para ela cuidar. E ela passou a cuidar dele em cima de uma cama. E cuidado com o que pede em oração. Foi ela que botou ele na cama? Não. Mas ele estava lá na cama e alguém tinha que cuidar. Então nós vamos buscar a pessoa que disse que faria qualquer coisa para ter ele de volta. Então é muito perigoso isso. Tem uma outra história, e isso é história mesmo, não é ficção. A, a moça disse que ela sempre se achou muito alta, muito alta. Ela tinha 1,90 m, quase 2 metros. E ela sempre achava alta, e ela queria ficar na altura normal ali, que todo mundo ficava. Até que um dia ela tomou um tiro e ela ficou numa cadeira de rodas, e aí ela ficou da altura de todas as pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a palavra é a nossa varinha mágica. A palavra, ela tem que ser usada com sabedoria. A palavra nós temos que entender que nós somos um arquiteto, um engenheiro, um médico, um advogado, a gente é tudo na nossa vida. A escolha é nossa, né? E a gente tem que lembrar que tudo que a gente pede em oração, a gente precisa de muita sabedoria para fazer isso. Por que que a gente tem que fazer isso com sabedoria? Porque esses ensinamentos que eu passei para vocês aqui hoje, eles não podem ser deturpados por aí. Eles não podem ser usados para qualquer coisa. Mas é tão simples, sim, a vida é simples. A vida é muito simples. Se estes conhecimentos fossem utilizados por todas as pessoas, o mundo seria outro, o mundo não, a sociedade seria outra. Mas por que que não é usado? Porque as pessoas não acreditam, as pessoas não têm essa situação de querer, de entender que a vida delas é só responsabilidade delas. Então você tem que aprender a agradecer e a fazer suas coisas. O último decreto aqui, ele diz assim: eu não sei como, mas Deus sabe. Eu não vejo saída, mas Deus vê. Eu entrego, eu confio, eu espero. Por quê? Porque a providência divina age agora. O medo não tem poder sobre mim. Eu sou preenchido, preenchida com a coragem divina. Minha vida é guiada pela fé, não pelo temor. Ai, mas isso é quase uma igreja. Isso não é uma igreja. Isso também não é autoconhecimento barato e muito menos motivacional. Isso é vida. É hoje, agora, já. É você que pode fazer por você. Não fique se preocupando em como. Você não tem que se preocupar. Você não se preocupa com coisas básicas. Você sabe como é que é feito o gelo na sua geladeira? Você sabe como é que a imagem chega aí onde você está agora? A minha imagem? Você sabe como que funciona a linha telefônica? Se não sabe este, não pode reclamar do outro. E se você não pode reclamar do outro, você não pode ficar dentro do mesmo, batendo cabeça o tempo inteiro. Você não se preocupa com coisas tão básicas, por que que você vai se preocupar da onde vai vir? Não se preocupe. Tem uma história que eu acho ótima. A, a mulher estava lá com vários filhos, passando fome, mendigando mesmo, dentro de casa, e não tinha mais nada para as crianças comer, tudo perdido. E ela virou e falou: Deus, eu sei que hoje vai chegar comida para mim. E foi fazer as coisas dela. O diabo ouviu aquilo, se é que existe diabo. O diabo ouviu aquilo e falou, né, os diabinhos lá, ó, vai lá e pega um caminhão, enche de cesta básica, de leite, de todas as coisas mais maravilhosas e leva para ela. Os diabinhos correram lá, encheram o caminhão, bateram na porta, a mulher atendeu, e eles já começaram a descer aquele monte de comida, e as crianças felizes, um com bolacha, outro com iogurte, todo mundo comendo. Aí o diabinho esperto chegou para a mulher e falou assim, ei, você não vai perguntar quem te mandou isso? Ela respondeu, quando Deus quer, até o diabo obedece. É assim que funciona. Quando Deus quer, não existe nada acima ou abaixo que impeça. Quando Deus quer, não tem força que mude aquilo que você é. Vós sois deuses. Se você tiver uma fé inabalável, a montanha não cai sobre você. Ela virá alicerce para a tua vida. Se você tiver fé inabalável, você vai acreditar que você é Deus. E não porque você é louco, mas porque você anda, porque você fala, porque você ri, porque você vive.
porque as coisas mais inexplicáveis acontecem com você. Você pensa, não tem cordinha em cima, não tem cordinha embaixo, é preso pela gravidade, mas você tem livre-arbítrio, você consegue produzir, criar. Nós, seres humanos, fabricamos outros seres humanos, não a alma, mas o corpo. A gente é capaz de pensar. Aproveite os decretos para que você faça da sua vida algo muito melhor, aprendendo que tudo quanto pedires em oração, acreditando que já tens, terá. Tudo quanto pedires em oração, com certeza vai ser seu, porque ninguém abaixo dos céus ou acima da terra poderá fazer isso com você. E essas ferramentas que eu te passei hoje, eu espero que você construa coisas boas com elas, porque você não tem nada que você possa oferecer para Deus que já não seja dele. Nem velas, nem santos, nem casas, nem carros, nem nada, nem a tua vida você pode oferecer para ele. Mas eu acredito que, como Criador, ele deve ficar muito feliz de ver as criaturas dele sorrindo, sendo feliz, olhando as coisas que ele fez e se imaginando parte disso, olhando o céu, as estrelas, as folhas, olhando a água, respirando, vivendo e tendo a capacidade de ainda estar aqui, coisa que foi negada para tanta gente. Então é isso. Quando a gente não tem nada para oferecer, a gente oferece amor. Porque afinal de contas, se tivesse que resumir a vida seria amor. Se tivesse que resumir Deus, Deus também seria amor. Aproveite. São decretos de luz, decretos de vida e decretos de felicidade.